Segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Veja os destaques deste fim de semana nas redes sociais. Jornalista Alexandre Garcia demitido da CNN Brasil. E quem ficou mal foi a emissora. Anulação de processos de Lula pode gerar prejuízo de mais de 2 bilhões aos cofres públicos. Luiz Roberto Barroso proíbe entrada em terras indígenas, inclusive de missões religiosas. Desconfiança da população atinge todos os poderes, diz pesquisa do Datafolha. Alemanha proíbe entrada de brasileiros vacinados com Coronavac. Essas e outras notícias você vai ver aqui no Nas Redes, que começa em menos de um minuto. Demitido da CNN, Alexandre Garcia celebra 2 milhões de inscritos no YouTube. O jornalista Alexandre Garcia foi demitido da CNN Brasil após defender o tratamento precoce contra a Covid-19 no programa Liberdade de Opinião. Para a CNN e para a imprensa em geral, esse tipo de tratamento não tem a eficácia comprovada, mas o jornalista sempre defendeu a prática em seus comentários, citando fontes e médicos que aplicam com sucesso essa prática. Logo após a divulgação da demissão de Alexandre Garcia, da CNN Brasil, o número de inscritos em suas redes sociais disparou. No sábado, ele comemorou pela manhã os 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e, mais tarde, alcançou os 3 milhões de inscritos em sua página no Twitter. Olha aí, Alexandre Garcia comemora 3 milhões de seguidores no Twitter, mais que o dobro da CNN Brasil. Mais cedo, o jornalista celebrou 2 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. Só que a demissão do jornalista Alexandre Garcia custará muito mais caro do que a emissora imagina. Na opinião do Jornal da Cidade Online, a CNN Brasil cometeu o pior erro de sua curta existência. Para o jornal, ela resolveu seguir uma linha semelhante ao jornalismo da Rede Globo, que perde credibilidade a cada dia. Recentemente, a CNN Brasil colocou o jornalista Caio Coppola na geladeira e agora, sem qualquer explicação plausível, demitiu um dos melhores jornalistas do Brasil, que diariamente faz comentários para mais de 300 rádios no país, além de ter uma audiência muito, mas muito maior do que a audiência da CNN Brasil nas redes sociais e no seu canal do YouTube. O deputado Marco Feliciano reagiu após tomar conhecimento da demissão do jornalista. Demitir jornalista por expor pensamento não seria assédio? O deputado federal Marco Feliciano se manifestou alegando que Alexandre Garcia foi dispensado por ter defendido um tratamento precoce. O parlamentar questionou se o caso não seria a mesma coisa que assédio moral e preconceito. Tabata Amaral. É hipocrisia feministas se calarem após agressão de Zé de Abreu. A deputada federal Tabata Amaral, PSB de São Paulo, chamou de hipocrisia feminista o silêncio de lideranças de esquerda que fazem ativismo para barrar a violência contra mulheres. A declaração ocorreu em razão de um compartilhamento feito pelo ator José de Abreu, que dizia que se encontrasse a Tabata Amaral na rua, socaria até ser preso. O deputado Marco Feliciano também se manifestou após a declaração da deputada Tabata Amaral. Feliciano sobre ataques sofridos por Tabata. Foi maltratada também por progressistas da esquerda que ela fielmente representa. Preço médio do litro da gasolina nos postos de combustíveis do Brasil aumentou pela 8ª semana seguida.
Atualmente, o preço médio da gasolina no país está em 6,092, segundo dados divulgados neste sábado, dia 25, pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O etanol também está em alta há 8 semanas, chegando a 4,715 o litro. No último levantamento, custava 4,704. Já o óleo diesel teve uma pequena queda, foi de 4,709 para 4,707 por litro. A anulação de processos de Lula pode gerar prejuízo de mais de 2 bilhões aos cofres públicos. A suspeição de Moro e declaração de incompetência da Justiça Federal do Paraná abrem caminho para que outros acusados se livrem de processos e condenações da Lava Jato. A Justiça anulou 19 investigações ou ações penais que tramitavam contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A suspensão em série dos processos teve início com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou o ex-juiz Sérgio Moro parcial na condução das ações contra o petista na Justiça Federal do Paraná. A decisão dá fôlego para que outros réus, colaboradores e condenados também peçam a revisão de seus processos em todas as instâncias e abre brecha, inclusive, para a anulação de acordos de colaboração, o que geraria um sério prejuízo aos cofres públicos. Até o momento, a Lava Jato em Curitiba, principal força-tarefa afetada pelas decisões do STF, recuperou 2,1 bilhões a título de multas aplicadas em acordos de colaboração. Outros 111 milhões foram devolvidos voluntariamente pelos réus, de acordo com o Ministério Público Federal. Todos esses valores ficam comprometidos caso o Poder Judiciário crie precedente para o retorno do montante em caso de anulação das delações, informou o Agora Notícias Brasil. Mas apesar dos gestos de boa vontade da Justiça, Lula reconhece que a esquerda está muito fragilizada no Congresso. Caímos quase pela metade. A Revista Oeste publicou que Lula tem reclamado do número de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro que estão conseguindo vagas no Legislativo. Para ele, a atual composição do Congresso é a pior dos últimos 100 anos do ponto de vista ideológico. O próprio petista citou os números que mostram o encolhimento do PT. Em 2002, eles elegeram 91 deputados federais. Hoje, são 52. E Lula disse, nós caímos quase pela metade. César Maia critica a fusão entre DEM e PSL e sinaliza a saída da sigla. O ex-prefeito do Rio e atual vereador na cidade, César Maia, disse que a fusão do DEM com o PSL será confusa e formará um partido de direita e não de centro-direita. Ele disse ainda que a nova legenda vai servir só para eleger deputados e já avisou que está de saída do DEM. Luiz Roberto Barroso proíbe entrada em terras indígenas, inclusive para missões religiosas. O ministro Luiz Roberto Barroso atendeu parcialmente à ação direta de inconstitucionalidade, ADI, impetrada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, em conjunto com o Partido dos Trabalhadores, o PT. O documento pedia a concessão de liminar para impedir o ingresso ou a permanência de pessoas nas áreas onde vivem indígenas isolados. A alegação dos socialistas e supostos representantes indígenas é pautada em um trecho da Lei 14.021 de 2020, que trata de medidas para proteção social e prevenção do contágio e disseminação do coronavírus nos territórios indígenas. Barroso afirmou que a medida tem como base o direito à vida, à saúde dessas pessoas, lembrando de entendimento anterior do tribunal, sem desprestigiar a liberdade de religião e de culto. O deputado Felipe Barros criticou a decisão do ministro do Supremo. Decisão de Barroso é uma afronta à laicidade do Estado, critica o deputado. Felipe Barros disse ainda que o ministro quer meter bedelho dentro das igrejas para determinar aquilo que pode ou não pode ser feito. A desconfiança da população atinge todos, executivo, legislativo, judiciário, além de outros atores institucionais. Pesquisa do Datafolha aponta que o pior resultado ficou com os partidos políticos, que sofrem desconfiança por parte de 61% dos entrevistados. O Congresso é visto como não confiável por 49%.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, acha que o desprestígio do STF acontece porque ele precisa resolver problemas que ficam pendentes da arena política. A declaração foi dada ao jornal O Globo na abertura das Jornadas Brasileiras de Direito Processual. Pena que ele ainda não caiu na real, pois o desprestígio da corte é muito maior do que ele imagina, e uma das causas principais é o ativismo judicial e político praticado por ela. Agora vamos ver as manchetes internacionais. A Alemanha proíbe entrada de brasileiros vacinados com Coronavac. Filipinas, terremoto de magnitude 5,7 atinge o sul de Manila, capital do país. O governo argentino está em crise e afunda em popularidade. Liberdade é mais importante do que vacinas, diz presidente da Croácia. O Partido Comunista declarou que as operações relacionadas a Bitcoin e demais criptomoedas agora são consideradas ilegais na China. Trem descarrila e acidente deixa 3 mortos e vários feridos nos Estados Unidos. O acidente ocorreu no último sábado no estado americano de Montana. Igreja desaba com força de vulcão em La Palma. Veja as imagens da queda da igreja e da erupção do vulcão nas Ilhas Canárias. Todo que invadido completamente por el humo y las cenizas que ahora mismo está dejando atrás de sí. Ahí vemos cómo cae, acaba de caer el campanario de la iglesia de Todoque. Saca tu cámara. Cuidado porque la cosa... De momento es un derrumbe, sí. Agora, mais manchetes deste fim de semana. Líder do MTST, Boulos, promete novas invasões como a da Bolsa de Valores. Loucura! Em evento de partidos de esquerda, palestrante estimula o ódio e pede para que agridam ministros do STF. ONS prevê queda histórica em níveis de reservatórios até o fim de setembro. Nuvem de poeira assusta moradores de Franca, no interior de São Paulo. Uma tempestade de poeira tomou conta de parte da cidade de Franca, no interior de São Paulo, na tarde deste domingo. Segundo a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros do município, que fica a cerca de 400 quilômetros da capital, não houve registro de pessoas feridas. Veja as imagens.
Noblar inventa mentira descarada e é desmascarado por Rogério Marinho. O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, desmentiu o jornalista Ricardo Noblar neste domingo em suas redes sociais. Noblar, em sua coluna no site Metrópolis, afirmou que durante um almoço no Lakes Restaurante em Brasília, ocorrido ontem, ou melhor, no sábado, Marinho teria dito que está difícil sustentá-lo, se referindo aí ao presidente Bolsonaro. O ministro disse o seguinte: é estarrecedor o ponto a que chegam alguns jornalistas que atuam na cobertura política, mas agora usam seus espaços para propagar ataques, fofocas e mentiras. Não disse e nunca diria tal bobagem. O senhor Ricardo Noblar falta com a verdade, afirmou Marinho. E ele disse mais: o presidente da República é sustentado pelo apoio daqueles que sabem a transformação que seu governo está promovendo. As ruas tomadas por multidões demonstraram isso. É triste também o desrespeito à minha família, envolvida involuntariamente nessa intriga. A que interesses servem esse tipo de conduta? Bolsonaro conta que Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, testou positivo para a Covid. Ele é mais um que se contaminou com a Covid-19 durante a viagem do presidente a Nova York para a abertura da Assembleia da ONU. Já são 4 casos: o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, o filho do presidente Eduardo Bolsonaro e um diplomata que organizou a viagem. Em nova carta, Jefferson não recua e deixa claro seu desprezo por Moraes, um ser abominável. Roberto Jefferson, que está preso por determinação do ministro Alexandre de Moraes, sem o devido processo legal, em tom de desabafo, escreveu uma carta direcionada aos colegas do PTB, o partido do qual era presidente antes de ser preso. Num dos trechos da carta intitulada Reflexão de um Preso Político, Roberto Jefferson diz: estou confinado à prisão decretada e à prisão adquirida. Uma é fruto da atitude arbitrária e autocrática de um ser abominável, o Xandão. A outra é consequência do império das bactérias anaeróbicas que povoam nossas vísceras. Em comum entre as duas prisões são os mandantes. Os mandantes originam simbolicamente do mesmo lugar. Um saco de excremento, um saco de matéria sólida e fétida a ser excretada pelo organismo humano. Serão excretados. Esses foram os destaques desse fim de semana nas redes sociais. Estaremos de volta na segunda-feira que vem com as notícias do próximo fim de semana. Até lá.